Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para os meus irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor para você de uma outra religião, a paz do Senhor para você que não tem religião, a paz do Senhor para você que é um simpatizante do Evangelho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aprender um pouco juntos hoje sobre Neemias? Neemias 1:1 diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus de meus pais. Preste bem atenção. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Por que Neemias assentou-se? Porque ele perdeu o chão. Você já viu uma pessoa receber uma má notícia? Quem está por perto logo se encarrega de dizer: senta, senta, pega um copo de água com açúcar para ele ou para ela. Por quê? Porque a pessoa perdeu o chão. As suas emoções foram à flor da pele. A pessoa ficou desesperada, sem rumo, sem acreditar. Isso aconteceu com Neemias. E depois que ele se assentou, ele chorou, liberou suas emoções. Não podemos ficar sucumbindo às nossas emoções. Se você ficar sucumbindo às suas emoções uma vida inteira, você corre o risco de sofrer um infarto. Eu sofri um infarto, mas foi por descuido meu. Porque demais. Era pizza, lanche, sorvete, refrigerante na geladeira, anos e anos. E Deus me alertando. Só que eu não quis seguir a orientação de Deus, passei pelo bisturi. Mas glória a Deus, já tive o livramento, deu um grande testemunho para a minha vida. Mas aqui nesse texto eu vejo que Neemias, depois de ouvir essas palavras, ele se assenta e chora. E o que mais que eu aprendo então com Neemias? Se cumpriu na vida dele, Salmo 112:7. Não temerás más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. O que mais que se cumpriu na vida de Neemias? O que nós pregamos muito hoje. O que importa não é o que acontece, e sim o que você faz com o que acontece. E nós aqui nesse texto vamos ver o que Neemias fez com o que aconteceu com a vida dele. Ou seja, com essa notícia ruim que ele teve. Mas primeiramente vamos aprender um pouco mais aqui neste versículo. Por exemplo, o que eu aprendo mais com Neemias aqui nesse texto é que não foi uma agressão física que feriu Neemias, que deixou Neemias machucado, foram palavras. Prestou atenção nisso? Não foi uma agressão física que deixou ele ferido, que deixou ele moído, que deixou de alguma forma ele com uma lacuna aberta. Foram palavras. Por isso que está relatado em Provérbios 12:18. Alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a palavra do justo é saúde. Por isso que está relatado em Provérbios 18:8 que as palavras do linguareiro são como doces bocados e descem para o mais profundo íntimo. O linguareiro, o fofoqueiro é assim, as palavras dele, para ele são doces e descem até o profundo íntimo. Já teve sonho comendo doce? É crente, linguareiro, fofoqueiro ou qualquer outra pessoa falando mal de você e achando isso doce, suave. Foram palavras que feriram Neemias. Não foi agressão física. Então aqui eu já aprendo que palavras ferem mais do que agressão física. Palavras causam depressão. Palavras podem fazer com que uma pessoa se suicide. Palavras maltratam. Palavras ferem.
que mais que nós aprendemos aqui? E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E lamentei por alguns dias, diz o texto. O luto não pode ser para a vida toda. Neemias tinha consciência disso. Foi por alguns dias que ele lamentou e chorou. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes você encontra uma irmã que há muito tempo você não vê. Aí você acha essa irmã abatida, triste, desiludida. Você pergunta: o que foi, irmã? Você está com a semblante de tristeza? Estou te sentindo assim, sabe, desmotivada. Eu fiquei viúva. Ah, é, irmã? Foi agora recente? Não, faz 20 anos. Vai viver a vida inteira no luto, cativa do sofrimento? Ou você pode encontrar um irmão de um outro ministério, em uma outra congregação, vocês estão juntos ali para adorar, e você vê o irmão também que está desmotivado. Você fala: irmão, você está triste, aconteceu alguma coisa? Fiquei viúvo. Ah, irmão, foi recente? Agora não, tem 25 anos. Vai ficar a vida inteira cativa da dor, do sofrimento, da angústia? Não, não podemos perpetuar o luto. Não podemos perpetuar a dor. Não podemos alimentar a vida inteira a angústia que nos consome. E nós aprendemos aqui com Neemias. Olha aqui, ó. Eu lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que nós aprendemos aqui com Neemias? Neemias disse para ele mesmo: ó, eu estou triste, abatido, moído já há alguns dias. Já tem algum tempo que eu estou assim, porém eu não vou ser vencido pela tristeza, pela dor, pela angústia, por essa decepção que eu sofri. Eu não vou ser vencido. Eu sou um homem de Deus e Deus tem um alvo para a minha vida. Eu não vou ficar a vida inteira focado nisso, nesse acontecimento, nessa tragédia. Deus tem um foco para a minha vida. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Eu vou me levantar, eu vou me reerguer. Eu quero ir em direção ao alvo. Filipenses 3,13, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas coisas que estão adiante de mim. Foi isso que Neemias disse: eu vou me levantar, eu vou me reerguer das cinzas como Jó, eu não vou ser dominado por isso tudo a vida inteira. E aí o que ele faz? Ó, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que Neemias está fazendo? Ele está praticando o que está em 2 Coríntios 10,4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele usou as suas armas. Neemias disse: chegou a hora de eu usar as minhas armas para derrotar essa dor, essa angústia, essa tristeza que está querendo reinar na minha vida. Ei, você precisa se levantar e usar as suas armas e derrotar o que está tentando te derrotar. Você tem que vencer isso. E foi isso que Neemias fez. Porque as armas do cristão é oração, consagração e leitura da palavra. Quais são os inimigos do cristão? O diabo, a carne e o mundo. O mundo é o sistema. Certo? E como nós derrotamos isso? Aí o cristão tem que ter joelho no chão, jejum e oração. E foi isso que Neemias fez. Ó, ele se levantou e disse: eu vou usar as minhas armas. Sabe por quê? A opressão é a ponte para a oração. Tudo o que aconteceu com a vida de Neemias, que trouxe dor, angústia, depressão, que trouxe a ele descontentamento, se tornou uma ponte para ele começar a orar. Por isso que muitas das vezes tem vindo sobre você e mim a dor, a decepção, a perda, porque Deus quer nos colocar para orar, para consagrar. Tudo isso é uma ponte para a oração. A dor é a ponte para a oração. O que mais que nós aprendemos aqui? Neemias 2:1 relata que nunca Neemias tinha estado triste diante do rei, porém, desta vez ele serve o vinho triste. Olha o tempo. O que nós aprendemos aqui com Neemias?
Neemias está triste, está abatido, está inconsolável, está se lamentando, está moído por dentro, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Ele está no pó, ele está vivendo o caos, ele está se sentindo derrotado por dentro. Porém, ele não abandona a sua função, ele não abandona o seu propósito. Ele tinha que servir o rei, ele tinha que continuar no seu cargo, ele tinha que continuar na sua função. Tudo o que Neemias estava passando não impediu que ele se posicionasse e continuasse exercendo a sua função. O que nós aprendemos aqui é que tudo o que está acontecendo na nossa vida e no nosso ministério, ou seja, as dores que eu sempre prego, as decepções, os dias maus, os processos, os vales, os desertos, tudo isso que tem vindo sobre a nossa vida não pode nos desmotivar ao ponto de nós não exercermos o nosso ministério, a nossa chamada, de nós não exercermos o nosso papel aqui na terra. Eu preciso continuar na minha vocação, como diz em 1 Coríntios 7,20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Eu preciso continuar na minha vocação. Eu não posso deixar que a minha dor, que a minha ferida, que a minha chaga, que o meu descontentamento, que a minha amargura impeça eu de continuar, de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É isso que eu aprendo aqui. A sua dor não é maior do que o teu propósito. A sua dor não é maior do que o teu chamado. A sua dor não é maior do que aquilo que Deus tem para realizar na sua vida e no seu ministério. Neemias 2:2. Por que está triste o teu rosto? Quem pergunta isso é o rei Artaxerxes. E aqui eu aprendo algo muito interessante. Se não fosse o semblante de Neemias estar triste, se a tristeza não tivesse invadido o coração de Neemias, ele jamais conheceria o propósito divino para a sua vida. Porque nós sabemos que depois que o rei pergunta para ele por que o teu rosto está triste, Neemias abre o coração para ele, fala de tudo que aconteceu, aí então ele vai dar cartas para Neemias ir até Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém. Muitas das vezes tem dores que surgem em nossas vidas que são para nos encaminhar para o propósito. Existem feridas que abrem em nossas vidas que vão nos direcionar ao plano divino. Existem chagas que surgem em nossas vidas, ou até na vida daqueles que nós amamos, que vão nos direcionar ao projeto de Deus para as nossas vidas. É isso que eu aprendo aqui, nesse texto, nesse versículo de Neemias 2:2. Jó 5:18 está relatado. Ele fere, as suas mãos curam. Ele faz a ferida, ele mesmo a liga. Oséias, capítulo 6, versículo 1 está relatado. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, Ele mesmo sarará. Ele fez a ferida, Ele mesmo ligará. O próprio Deus que nos faz uma ferida, que nos machuca, que nos fere, Ele cura também. Então, se não houvesse aqui um semblante de tristeza em Neemias, e se a tristeza não tivesse invadido o seu coração, ele não teria ido ao rumo, ele não teria ido em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Neemias 2:4. Então orei ao Deus do céu. Antes de falar com o rei, Neemias fala com Deus. Agora presta atenção. Não é como você está pensando. O rei Artaxerxes aqui perguntou para ele: o que eu posso fazer por você? Aí o texto relata: então orei ao Deus dos céus. Não é que Neemias disse: rei Artaxerxes, me dá um tempo, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus, amanhã eu volto e dou a resposta. Porque um rei não ia esperar um subalterno. O rei não ia esperar o seu empregado, não. Ele é rei.
Nós aprendemos aqui que Neemias estava conversando com o rei, mas conectado com Deus. E por ele viver conectado com Deus, quando o rei questiona ele, o que eu posso fazer por você? Na hora, Deus, num flash, ilumina a mente dele, o coração dele e diz, responde assim. Entendeu? Neemias, ele vivia conectado com Deus. Neemias 2,6. Quanto tempo durará a viagem? Esse aqui o rei Artaxerxes perguntando para Neemias. Quanto tempo vai durar essa viagem? Quer dizer, em quanto tempo você consegue cumprir esse propósito, esse plano, esse projeto teu para ajudar o teu povo? O que já nós aprendemos aqui? A missão tem que ser autorizada pela autoridade a qual nós estamos sujeitos. Você se lembra de Atos 13:1? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Você prestou atenção que Paulo e Barnabé foram para uma missão, mas eles saíram debaixo da autoridade da igreja primitiva da época. Os apóstolos imporam as mãos sobre eles, oraram por eles, pediram a Deus a direção, e o Espírito Santo confirmou, envia eles para a missão. O que nós aprendemos aqui? Tem crente que diz assim, eu estou na dispensação do Espírito, eu estou fazendo o ID do Senhor agora. Pastor, eu cansei, os pastores querem exigir muito da gente, os pastores querem nos controlar. Você está congregando aonde? Agora eu estou fazendo o ID do Senhor. Comigo agora é assim, eu estou fazendo o ID do Senhor. Mas se você não tiver debaixo de uma autoridade, se você não tiver uma cobertura espiritual, você está fora da Bíblia. Aqui, o Espírito Santo disse, apartai-vos a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eles oraram e puseram as mãos. Aí eles foram fazer missão. Eu conheci uma missionária, uma não, várias. Vou contar sobre uma delas rapidamente. Um dia, eu cheguei na sua casa, eu vendia rapadura ainda. Eu vendi muito tempo na rua, rapadura, doce, queijo, melado. E andei no sol quente muito tempo, sabe? Aí eu bati palmo na casa dela e fui cobrar dela uma rapadura e um doce. Chegando lá, ela não estava. E quem saiu foi um filho dela, adolescente. Eu falei, missionária fulano de tal, não está. Será que ela demora? Não, ela vai demorar, porque ela foi fazer missão. Foi fazer missão não, a gente foi uma cidade do interior aqui, vamos colocar aqui, Terenos. Vai fazer missão em Terenos. Aí a hora que eu olho, na casa dela está a Enersul, o camarada cortando a luz dela. De repente chegou também Águas Guariroba, o camarada foi lá e cortou a água dela. Aí saiu o neto dela, nariz tudo cheio de meleca, bumbum tudo defecado. E o filho dela, adolescente, também dizendo, ela foi fazer missão. Aí eu fiquei pensando, missão? Que missão que essa missionária foi fazer na vida de alguém? Se a missão não aconteceu nem no lar dela, nem na casa dela. Olha aí o que está acontecendo. E essa missionária era daquela. Homem não cala minha boca. Homem não para o meu chamado. E ela era forte, rapaz. Mãozão grande, pesado. Uma vez ela vivia pregando nas igrejas, o pastor não deixava. Aí um dia eu fui chamado para pregar. O pastor me contando. Ela falou, não, mas é Santa Ceia, missionário. Não, eu fui chamado para pregar. Homem não me para, homem não cala minha boca. Aí foi. Chegou, antes de chegar na igreja, um carro bateu nela e capotou. Aí você pergunta a mim, se rendeu ou não? Ela falou assim, é o diabo. Aí é o diabo. A missão tem que ser feita debaixo da autoridade. É isso que nós aprendemos aqui. O rei Artaxerxes perguntou para Neemias quanto tempo vai durar. E ele respondeu tudo. Mostrou a localização dele, a geografia, o que ele ia fazer. Pediu cartas para passar pela floresta, por outras autoridades, apresentar e dizer, eu sou funcionário do rei Artaxerxes, é uma autoridade que está sobre mim. Neemias 2,7, já vamos terminar. Neemias pede cartas ao rei para passar pelos governantes da além do rio. Acabei de falar aqui que ele pediu cartas, né? O que nós aprendemos aqui? Deus nunca vai te dar uma direção para você passar por cima do teu pastor, de outros pastores, das autoridades. Deus nunca vai te dar uma direção para você viver quebrando princípios. Deus nunca vai te dar uma direção para você viver passando por cima de todas as pessoas aqui na terra.
Por isso que está relatado em Hebreus 3,17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, e tem que fazer isso com alegria, não gemendo, porque senão isso não vos seria útil. Por isso que está relatado em Romanos 13,1: toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E já para terminar, Neemias 2,12: então me levantei de noite, eu e alguns homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Então preste atenção, Neemias levanta de noite com muitos homens, com uma grande equipe. Ele levanta uma multidão de homens para fazer a vistoria com ele em Jerusalém? Não, ele levanta-se com poucos homens, ele seleciona poucos homens. Por que muitas das vezes o crente tem um costume de viver relatando o sonho dele, o projeto dele para muita gente, para muitos crentes, para todo mundo, vamos dizer assim? Fala para todo mundo. Todo lugar que ele vai, ele relata os sonhos dele, os projetos dele, aquilo que Deus tem na vida dele. Neemias se levantou e selecionou poucos homens para estar com ele. Por isso que está relatado em Josué 23:10: porque um só de vós perseguirá a 1000, porque é o Senhor vosso Deus o que peleja por vós. Viu o que Josué diz? Um só de vós, um só cheio do Espírito, da unção, do poder, da glória de Deus, derrota um batalhão. Uma só crente, cheia de revelações, de visões, de vida com Deus, derrota um batalhão. Está vendo aqui nesse texto? Então, cuidado com Jonas, não põe Jonas no teu barco, tira Judas da tua mesa. Lembra de Daniel, capítulo 10, versículo 7? E só eu tive aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram. Por quê? Porque Deus fez um limpa. A visão era para Daniel, a revelação era para Daniel, não para aqueles que andavam com ele, não para aqueles que ele considerava amiguinhos, parceiros, que tinham uma aliança com ele. Ele falou, fiquei só. Por quê? Porque Deus fez um limpa. Os homens viram aquele clarão, foi todo mundo correndo, não entendia o que Deus tinha para Daniel. O que Deus tem na tua vida, os de fora não vão entender não. Vai haver um limpa aí na sua vida. E para terminar, Neemias 2:12, é o mesmo versículo, a outra parte: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Eu já falei sobre isso na live passada, mas vou falar um pouquinho de novo. Não pare de declarar a todos os seus sonhos, os seus projetos. Foi por declarar aos seus irmãos os seus sonhos, os seus projetos, que José foi parar dentro de uma cisterna. E tem crente que está na cisterna e vai permanecer muito tempo na cisterna, porque não está aprendendo. Continua contando a vida inteira os seus sonhos e projetos, vai ficar na cisterna, vai ficar olhando para o paredão. Para de contar os seus projetos e sonhos para todo mundo. Eu falei na live passada, boca fechada não entra mosca. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E para terminar, você se lembra de Sansão? Se nós formos em Juízes 16:17, está relatado: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Por que Dalila descobriu o segredo de Sansão? Porque ele declarou a ela o teu segredo. Ele podia ter seguido o exemplo de Neemias: e não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. 2026 está aí. Vamos para o alvo. Vamos fechar a boca. Vamos trabalhar no nosso projeto, no nosso sonho, nós e Deus. Vamos falar com Ele. Que Deus venha dar direção. Que Deus venha continuar nos renovando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amo aos meus irmãos e irmãs em Cristo. Todos vocês, de outras igrejas, outros ministérios, se sentir no coração, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham alcançar, serem renovadas, edificadas. Se não sentir, amém. Não posso mendigar a agenda, nem mendigar que você me ajude, como eu preguei esses dias. Mas só de visualizar eu já agradeço, de curtir também, se compartilha, melhor ainda.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus.